Olá, boa tarde, que bom estarmos juntos, né? Boa tarde, bom dia, boa noite, não sei que hora você está vendo esse vídeo. Estamos juntos mais uma vez aqui no canal Márcio André 12 Oficial para aquela proposta maravilhosa crescendo com o apóstolo Márcio André, crescendo através do conhecimento, crescendo através da leitura, crescendo através da interpretação. O propósito sempre desse canal é te ajudar a entender os livros, entender a proposta, entender o que o professor, o autor, quis passar quando ele escreveu aquele livro, tá? Esse é o nosso propósito, de fazer cada um crescer. E começamos sempre, né, com livros que influenciaram muito a minha vida. Vou te lembrar que semana que vem nós vamos analisar um autor tremendo, autor de vários livros, um homem excepcional, uma mente à frente do seu tempo, mas que infelizmente nos deixou cedo demais, Dr. Myles Munroe, tá? Líder, todos podem conseguir ser. Tornando-se um líder, todos podem conseguir. Exatamente. Olha, especial esse autor, especial os livros dele. Mas hoje vamos continuar, tá? Essa é a nossa quinta aula, você pode acompanhar aqui as outras aulas sobre o livro A Lei do Triunfo de Napoleão Hill, ok? Você acompanha aqui, tá? As outras 4 lições. Napoleão Hill, esse livro é muito grande, é muito forte, é muito poderoso, tá? A Lei do Triunfo, volto a te dizer, é o pai de todo psicologia de autoajuda, pensamento positivo, conquista, liderança, tudo que você ouve falar hoje é chamado os coaches da era moderna, a fonte está aqui. Você encontrando esse livro em qualquer lugar, existem edições ainda dele, mesmo que seja em sebo, é o livro que vale a pena ter. Todo empreendedor, todo empresário, todo sonhador, vale a pena trabalhar em cima de A Lei do Triunfo. Tá bom? Então vamos lá, vamos para mais 3 leis das leis do triunfo de Napoleão Hill. Hoje eu quero falar sobre a 10ª lei, tá? Personalidade atraente. Depois vamos falar sobre exatidão e, por último, concentração. Tá? Vamos hoje, 11ª, 12ª lei do triunfo. Tá bom? Uma personalidade atraente. Quem quer alcançar algo, aprenda, precisa ter uma personalidade atraente. E aí ele explica, primeiro de tudo, o conceito de personalidade. O que é personalidade? Tá? Personalidade, você vai falar do seu temperamento, seu modo de vestir, seu modo de falar. E aí ele vai dando algumas dicas para que a tua personalidade seja atraente. Que personalidade vem da palavra persona. Persona era aquelas máscaras usadas no passado nos teatros greco-romanos, tá? Você já deve ter visto isso. Uma máscara com símbolo de riso, outra máscara com símbolo de choro, a persona, tá? E aí ele vai mostrando como que essa persona que te diferencia de todos os outros pode ser atraente. Que aí ele vai dando umas dicas, principalmente lembrando que Napoleão Hill, quando ele escreveu esse livro, não era com o intuito de formar líderes, mas sim formar vendedores. Ok? Vendedores, que na verdade todo líder é um grande vendedor. Ele vende a sua ideia, ele vende o seu conceito, ele vende a sua influência. Ou como diz a minha esposa, né? Se vende. Ok? Então vamos lá. Como que eu consigo uma personalidade atraente ou uma personalidade influente? E aí ele fala, começa pelo olhar. Um olhar penetrante, um olhar atencioso, não um olhar dispersivo de quem está olhando para tudo em volta e tal, não. Você quer atrair, tenha um olhar penetrante. Mesmo quando você fala para uma multidão, e olha, eu tenho experiência de falar para multidões.
tenha um olhar penetrante. Quando você vai falar para uma multidão, escolha um que já está te dando atenção e olhe fixamente para aquela pessoa. Dê atenção a ela. Daqui a pouco você vai descobrir outro. Olhe para aquela pessoa. Dê atenção. Um olhar penetrante. Um sorriso cativante. Um aperto de mãos. Se você está perto bastante, apertar a mão, sem apertar muito, mas também sem a mão frouxa. Aquela coisa assim, eu estou interessado em você. Uma personalidade atraente, ela é construída em cima daquilo que você, o quanto você se atrai pela pessoa. O grande erro das pessoas em relação à personalidade é que todos querem que alguém se atraia por ele, ou pela sua ideia, ou pelo seu conceito, mas ele não se quer se atrair pelo dos outros. Esse é o grande problema. E Napoleão Hill vai mostrando, olha, demonstre interesse. No nível que você demonstra interesse, será demonstrado interesse por você. Esse é o projeto, esse é o propósito, esse é o ensino. Mas como que eu vou demonstrar interesse? Dando atenção. Dando atenção ao olhar, ao rosto, à fala, à expressão. Não é um olhar lascivo, pelo amor de Deus. É um olhar compreensivo. Você entendeu? Estude, se interesse pelo assunto, se interesse pela pessoa. Eu quero que alguém tenha interesse em mim ou no meu pensamento, naquilo que eu estou fazendo, então eu quero demonstrar algum interesse. Show, ótimo. Demonstre interesse pela pessoa. Demonstre interesse pelo que ela é, pelo que ela faz. Demonstre interesse. E aí você vai conseguir muito claramente alcançar um relacionamento, alcançar uma situação de rapport, tá? Fazer um rapport com aquela pessoa. Você atrai ele, você prende ele e pronto, você terá isso. E não faça, e por fim, para ter uma personalidade atraente, se demonstre o mais desinteressado possível. Atraia a pessoa a você se atraindo a ela. Se atraia a ela, atraia ela para você para depois atrair ela ao produto que você quer vender. Vê se você entendeu. Você se atrai pela pessoa, para a pessoa se atrair por você, e se atraindo por você, vai se atrair pelo que você quer vender, mesmo que seja uma ideia, mesmo que seja um conceito. Então, você não chega falando, não, eu vim aqui te vender isso. Não é assim. Nós não somos réis consumidores, nós somos pessoas pensantes, cabeças, conjecturantes, amantes, observadores. Temos conceitos pré-concebidos, pré-determinados, que agrupam a nossa alma. Temos preconceitos também que impedem de nós darmos chances às pessoas. Então eu tenho que conquistar isso. E aí ele mostra isso de uma forma tão linda, finalizando essa 12ª lição, ele conta uma história em 5 páginas, que é uma história que é uma narrativa de Shakespeare do sepultamento de César, quando César foi morto por Brutus. E Brutus queria que a população o apoiasse. Porém, Marco Antônio, que era amigo de César, consegue, somente com um discurso nos funerais de César, ele deixa Brutus falar primeiro, e logo depois ele vai vendendo uma ideia, ele vai atraindo as pessoas a ele vai mostrando interesse pelas reclamações que as pessoas tinham de César, ele vai fazendo com que todos se aglutinassem nele, a ponto de, olha a ironia, Marco Antônio é o novo César, e Brutus tem que fugir, porque ali ele termina como que ele era, um assassino. Então, uma
personalidade atraente pode mudar os rumos da história. Porque imagina se Brutus fosse o César. A história do mundo teria mudado. Então, tenha uma personalidade atraente. Como que eu tenho uma personalidade atraente? Me atraindo pela necessidade das pessoas. Nós vemos hoje, no mundo hoje, político, situações de pessoas que, às vezes, você até nem gosta do jeito que ele fala, tal, mas ele conseguiu se tornar uma personalidade atraente. Como? Entendendo o pensamento das massas. Então, personalidade atraente. Lição 11ª, pensar com exatidão. Gente, pensar com exatidão. Deixa eu te contar uma coisa. Eu já falei desse capítulo. Quando eu analisei com você, me permita me levantar, fica aí, tá? Nós analisamos esse livro aqui, ó. O que Napoleão Hill ensinou no século XIX, início do século XX. Esse autor aqui, David Anchot, tocou no mesmo assunto dentro de um conceito chamado de fé, de quarta dimensão, de atrair o invisível, falando a mesma coisa com linguagem diferente. O que é pensar com exatidão? Primeiro de tudo é saber o que você quer. Você lembra que eu falei do livro do Dr. Shaw? Que você teria que ser específico? Que ele foi específico, ele queria uma bicicleta, qual a cor, qual a fabricação, um móvel, como era o móvel, uma cama, como era a cama, e assim vai. Você tem que ser específico. O problema de quem não sabe o que quer são dois. Um, que ele nunca está satisfeito. E outro, que ele nunca está satisfeito, que cada hora ele quer uma coisa. E segundo, quando ele alcança o que ele queria, ele não fica grato. Insatisfação e ingratidão são os dois problemas graves de quem não tem um pensamento exato. É aquela pessoa que não consegue ter um objetivo principal definido. Aprenda uma coisa. Quando você tem um objetivo principal definido, aqui, um ponto aqui, para chegar lá, você vai assim, mas ao mesmo tempo você vai alargando. É como se fosse um triângulo, tá? Você vai fazendo assim. E nesse alargar você vai abarcando várias outras coisas. Você vai conquistando, você vai tendo várias outras pequenas conquistas, que são ótimas, sim, são maravilhosas, sim, são importantes, sim, mas não é o seu objetivo principal definido. Você precisa ter um objetivo principal definido. Você precisa focalizá-lo. E aí ele ensina como fazer isso, usando um princípio que nós já ensinamos aqui, o princípio da autossugestão. Tá? Da autossugestão. E o que é autossugestão? Coloque uma imagem diante de você. Aquilo que você vê, aquilo que você foca, expande. Você está entendendo? Ah, o meu sonho é ter um carro em quanto tempo? Ah, eu quero ter um carro em 1 ano, 2 anos. Sem dívida. Ok. Qual o carro? Qual é a cor? Qual o modelo? Qual é a marca? De que ano? Como vai ser? Ponha aquele alvo específico todos os dias diante de você. Todo dia. E a cada dia dê um passo na direção daquele objetivo. Do objetivo principal definido. Não se permita mudar de objetivos. No meio do caminho você vai abarcar várias outras coisas, várias outras conquistas que serão muito aplaudidas, serão muito felizes, serão muito importantes, mas o seu objetivo principal definido tem que estar diante dos seus olhos. Não abra mão dele. Não abra mão do seu objetivo principal definido. Não abra mão do que você quer. Não abra mão do que você pode. Não abra mão dos teus sonhos e projetos. Mas para
tê-los. Seja específico. Ah, eu quero isso. Então sente por um tempo que seja. Ponha num papel. Quero o quê? Bem especificamente. Ah, por exemplo, eu quero me casar. Ótimo. Qual o seu estilo de esposa? Qual o seu estilo de marido? Alto, baixo, gordo, magro? Morena, loira? Ruiva? Mulata? Negra? Qual o nível cultural? E assim vai. Eu quero uma casa. Quero uma casa na praia. Praia onde? Você já notou que a maior parte do Brasil é formada de praias? A costa brasileira é imensa. Qual é a cor da casa? Quantos quartos? E assim, sucessivamente. Vá colocando objetivos específicos. Faça uma carta de intenções para si mesmo. Como você vai fazer? Como vai alcançar? De que forma vai ser? Qual sentimento você vai ter quando você conseguir se ver lá, pensando com tanta exatidão? Eu quero uma empresa. Empresa de quê? Ah, eu quero ser um empresário. Um pipoqueiro é um empresário. O dono da Tesla é um empresário. Os dois não são diferentes. Qual é o empresário que você quer ser? O Elon Musk, né? Todos os dois são empresários. Qual empresário você quer ser? Seja específico, tá? Pense com exatidão. Por que, fechando esse capítulo? Uma coisa muito simples. Quem não sabe para onde vai, qualquer lugar basta. Então, você precisa ser bem específico naquilo que você pensa e deseja. E caminhando para o nosso terceiro capítulo que estaremos analisando hoje, concentração. Concentração. E o que é concentração? Eu quero te lembrar que todas as lições do Napoleão Hill começam com a mesma frase. A ponto de a lição sexta, ela ser somente essa frase. Querer é poder. Quando nós estudamos imaginação, nós falamos isso. Querer é poder. Querer é poder. Querer é poder. Querer é poder. Como é que você quer? Qual é o seu posicionamento? Então, concentração é você saber o que quer e se concentrar. Como assim se concentrar? Então, o que é concentração? É a capacidade de pensar da forma que você deseja. Hoje em dia nós vivemos na época das doenças mentais. Eu, quando era menino, as pessoas que tinham problemas, as pessoas falavam assim, fulano tem problema nos nervos. Não sei se tu ouviu essa frase, né? Só tem problema nos nervos. A biruta, aí foi nascendo vários nomes, né? TDAH, TOD, autismo, sei lá o que. Fomos dando nomes às coisas. E, desde cedo, as pessoas falavam que tinha gente que tinha dificuldade de concentração. É o que hoje chamam de TDAH. Porém, dificuldade de concentração sempre foi o que papai e mamãe sempre bateu com os alunos, os professores sempre batiam com os alunos. Eu lembro que minha mãe falava que eu ficava no mundo da lua. Sabe qual era a minha lua? Isso aqui, gente. A minha lua era isso aqui. Eu entrava num livro, eu saía de onde eu estava, eu ia lá participar daquele evento, eu ia lá estar naquele lugar, eu ia lá fazer parte daquele sonho, daquele projeto. Era muito importante estar lá. Eu vou fazer com vocês uma análise de Reinações de Narizinho, Sítio do Pica-Pau Amarelo. Gente, como isso mexeu na minha vida. Ai, meu pai. Eu literalmente virei o Pedrinho. Mas no tempo certo a gente vai falar sobre isso. Tá? Concentração. Concentração é a capacidade que muitos que dizem ter TDAH falam que não conseguem. Eu não consigo pensar do jeito que eu quero. Pois eu quero te dizer, você precisa se concentrar. É colocar foco. E para mim ter foco, eu tenho que usar o princípio da autossugestão.
E o princípio do hábito. Como é que eu crio o princípio do hábito? Ele também ensina aqui nessa lição 12ª. Princípio do hábito. Comece tirando tudo que rouba o teu foco. É tão fácil ver uma pessoa que tem concentração. A mesa dela é assim. É uma mesa limpa. Não dá. Quando você olha para uma mesa de um funcionário, de uma secretária, de um médico, seja quem for, você sabe se ele é uma pessoa concentrada ou não. Mesa lotada de coisa, e aqui, e papel dali, e livro de lá, e sei lá o quê. Bagunçado. Não tem concentração. Mesa limpa, as coisas organizadas. Às vezes um risque-rabisque aqui para ele anotar algumas coisas. Uma frente limpa. O campo visual dele tem que estar limpo. Está começando a criar hábitos. Show! Vamos lá. Segundo, tire aquilo que você tolera. Aprenda o princípio da concentração. O que hoje você tolera, amanhã você tem pena, depois de amanhã você aceita. Se você quer criar um hábito, desculpa o que eu vou falar, seja intolerante com algumas situações que você vive. Quem quer criar hábitos se torna um pouco intolerante. Aquilo que hoje você tolera, amanhã você tem pena, depois de amanhã você aceita. Ou seja, hoje eu tolero, amanhã é normal, daqui a pouco estou praticando. E por último, se esforce. O hábito, a princípio, exige esforço. Quanto mais eu faço esforço repetidamente, daqui a pouco vira um hábito. Aquilo que eu faço de forma contínua, presta atenção, aquilo que eu faço de forma contínua por 30 dias vira um hábito para 3 anos. Vou repetir. Aquilo que eu faço de forma contínua por 30 dias vira um hábito por 3 anos. Porém, se eu paraliso ele, por 7 dias eu perco esse hábito. Eu não sei se você tem essa situação de, por exemplo, entrou de férias, você estuda ou trabalha e todo dia você acorda, como eu, 6:30 da manhã. Aí tu entrou de férias ou tirou o dia de folga. Você sabe qual é o problema? Que deu 6:30 da manhã, teu corpo acorda. Se você quer manter o hábito, se levante. Se levante, vá ao banheiro, vai tomar café, mesmo que depois do almoço você tire um cochilo. Mas mantenha o hábito, porque depois para voltar serão mais 30 dias de esforço. Tá? Então, aprenda isso. Se você quer romper, se você quer triunfar, aprenda as leis do triunfo de Napoleão Hill. Hoje nós estamos falando de quê? Personalidade atraente, pensar com exatidão, concentração. Gente, eu quero te dizer que nós vamos ter só mais 2 aulas do Napoleão Hill. Eu creio que findamos tudo em 2 aulas. Semana que vem nós vamos falar sobre reavivalismo, cooperação, fracasso, tolerância e regra de ouro. Faltam essas 5 lições e a gente fecha tudo. Então, está na hora de você, se ainda não comprou esse livro, adquira-o. Tá? Eu estou fazendo análise quase capítulo a capítulo com você. Vale muito a pena ter a Lei do Triunfo, Napoleão Hill, consultar, ler, comer, se alimentar dele. Você merece triunfar, ok? Esse homem que é o pai do pensamento de tantos líderes hoje, acho que merece ser estudado, tá bom? Gente, então, você gostou? Ah, gostei dessa aula. Vê as outras. Esse aqui já é o quinto vídeo desse livro. Vê os outros aqui, tá bom? Também nos segue, clica no sininho, divulga o nosso canal e vamos juntos crescer com o apóstolo Márcio André. Até a próxima.